Olá! No vídeo de hoje vamos treinar as 3 técnicas de laços existentes. O laço em E, que resulta nesse laço que normalmente é o início da nossa decoração de cestos, o top ou laço redondo, que é o famoso enroladinho, e mais a técnica de laço de mão, que resulta num laço um pouco menos gordinho, com menos fita e ideal para fitas de TNT. Começamos pelo laço em E, e a minha alegria nesse vídeo seria se vocês me dissessem, não, é bem simples, não é tão complicado como a gente pensava. Esse laço em E, ele é indicado principalmente para essas fitas mais largas. Se a fita é mais dura, não adianta tu querer fazer um laço de mão, tu não vai conseguir um resultado bonito. Não tem como fazer um top redondo numa fita de tecido e também dessa espessura que não vai ter tesoura que aguente e não é a técnica adequada para esse tipo de material. Então a primeira coisa que você vai fazer, verificar mais ou menos o tamanho que você quer do seu E, por isso que ele tem esse nome, porque ele forma um E emendado, que nem nas aulas de caligrafia. E tendo o tamanho aproximado do que você quer, e aí você vai fazer o amassado, inclusive em 2 partes. Você amassa primeiro a parte da frente, porque o material é muito espesso para fazer tudo junto. Encosta depois o meio no amassado ali e vem amassando essa parte de trás. Vamos pegar aqui e usar o fecho prático para prender. E essa amarração é muito importante que ela seja firme em todas as técnicas. E aí o fecho prático até auxilia, porque você torce e ele fica cada vez mais firme. Então, está pronto um laço em E, que vem a ser muitas vezes a base do trabalho. Em cima disso pode-se aplicar outras fitas e outras técnicas. Ainda importante em relação ao laço em E, é o uso das telas, que muitas vezes deixam dúvida quanto ao que vou fazer com ela. Você corta um pedaço aproximadamente de uns 70, 80 centímetros e aí você vai pegar e espichar ele em diagonal, que ele tem uma boa elasticidade. Depois você usa essa tira e faz o mesmo processo, faz um laço em E que já resulta num laço muito atraente, que dependendo do trabalho, se estiver fazendo alguma coisa mais clean, mais chique, tu nem precisa mais nada. Só com esse laço, tu já tem uma finalização na tua embalagem bem graciosa. Se tu quiser, tu pode abrir, que esse material se presta, mas sem dúvida o fazer laço com telas para orquídeas, para cestos mais limpos, assim com um conteúdo, às vezes menos quantidade e mais produtos chiques, mais qualidade, dá um resultado bem interessante. Então, primeira técnica, laço em E, entendida e explicada. A segunda técnica é o laço de mão, que resulta num laço mais plano. Ele não fica tão arredondado como é o laço redondo. Então, o que ele consegue com isso? Em vista disso, ele sempre vai economizar fita para começar. E outra vantagem e necessidade da utilização dessa técnica é que fitas como o TNT e outras de tecido, elas não se prestam para o laço enrolado, porque depois, quando você cortar, elas vão se rasgar na hora de abrir. O laço de mão consiste em você fazer uma laçada para cima, deixando um pedaço da fita para baixo. Utilize esse pedaço para trás, nessa posição. Tendo feito essa primeira parte, você vai torcer a fita, porque a maioria das fitas tem frente e verso, às vezes a diferença é mínima, mas é sempre bom essa torcidinha. Aí você vem para o outro lado, vê mais ou menos o mesmo tamanho, não precisa ser igual, tá? Porque o laço de mão ele te dá essa liberdade de tu ter uma pequena diferença que torna o trabalho mais interessante até. E cada pessoa faz um laço de mão um pouco diferente da outra, e isso também é muito positivo. Então, mesmo que a gente ensine para todos os clientes da Ditlanta, estamos aqui mostrando para todos, cada um vai colocar a sua arte, a sua combinação de cores, o seu jeitinho da mão pessoal e vai gerar um laço que aos poucos vai estar identificando
a sua loja, e isso é muito positivo. Ó, então, um laço de mão simples, que é sempre o início de treinar a mão para isso, é o que eu sugiro para vocês. Eu tenho 3 voltas. Aí eu uso um fecho prático, e se eu quiser fazer, nunca esqueçam, bem torcido para ficar bem apertadinho. E se você quer um laço mais volumoso, você pode fazer um outro lacinho de 3 voltas, 5, se sua mão já está acostumada, e pode depois unir e gerar um laço maior. Então essa é a técnica do laço em E. Além disso, nessa técnica, a gente tem também quando é os fios de ráfia. Esses são super simples, então digamos, se me perguntasse qual é a técnica, é simples, é só ir de um lado para o outro, porque não carece de você amassar, não tem problema nenhum. Eles são um complemento muito interessante, e o cuidado que eu pediria para vocês terem um resultado mais bacana, é que o tamanho da ráfia sempre seja igual e até um pouquinho maior do que o tamanho da laçada da onde vocês vão aplicar. Porque ele é um elemento extremamente leve que não deve ficar escondido bem pequenininho ali no centro. A ideia é que ele seja um complemento num laço. O interessante também da fita de ráfia é vocês abrirem na hora que tiverem aplicado e desfiarem as voltas dessa fita para ela ficar mais parecida com a ráfia natural. Vocês podem inclusive dar uma amassada nela, que ela acaba ficando com uma carinha mais bacana ainda para servir de meinho para os laços de vocês. Ó, se eu juntar 2, eu já tenho um laço bem mais volumoso, tá? E aí, por último, vamos falar do famoso top redondo, que de cara todo mundo tem uma enorme simpatia, mas por experiência eu posso dizer para vocês, usem bastante o laço de mão. Vocês terão maior liberdade de troca de materiais, de troca de larguras, de cores, e irão poupar fita, porque ele gasta menos material do que o laço redondo. Vocês vão pegar e definir o tamanho dele. Isso aqui seria considerado um tamanho médio. Então vamos demonstrar para vocês, ó. Tamanho médio, tá? Que seria um tamanho mais ou menos apropriado se fosse para um vaso de flor, para um vaso de crisântemo. Este aqui seria o tamanho pequeno, portanto um tamanho apropriado, digamos, para um vaso de violeta. E se nós estamos usando essa técnica para fazer um buquê de rosas, nós vamos fazer um maior do que esses 2. Quando for 6 rosas, pode ser um maiorzinho, e quando for 12 rosas, um bem maiorzão. Se eu faço um laço pequeno e vou aplicar, por exemplo, uma planta, ele vai ter em torno de 5 voltas. Se eu faço um médio, ele precisa ter em torno de 8, 9 voltas. Se eu faço um grande, ele vai ter que ter em torno de 12 a 15 voltas nesse tamanho e até 16 a 18 se for um laço maiorzão ainda. Então, um laço médio, usem a fita durex, não tem problema nenhum. Eu faço laços há 25 anos e nessa técnica eu gosto de fixar com durex. Depois basta enrolar a fita, é um laço médio, então 8 a 10 voltas, não é matemática, não precisa ser tão preciso. Às vezes o meu médio ficou um pouco maior, eu aumento um pouco a volta. Lembra a nossa fita durex? Ela tá aqui. Isso significa que o meio do meu laço vai ser 2 dedos acima. Então, durex aqui, final aqui, e aqui é o meio do laço. E esse é o meio que eu vou encostar a outra parte. Aí eu tenho tipo um 8zinho, tá? Por que eu fiz isso agora antes de cortar? Para mim saber aonde cortar. Então, o final da fita vai ser ali, mais comprido que a laçada. Depois que eu fiz esse 8zinho, tomem cuidado para não amassar aqui. E podem amassar e devem bastante do outro lado. E aí nós vamos para a parte do corte. O que é importante quanto ao corte? Vocês sempre vão cortar da laçada para cima e não o contrário. Então vamos fazer um corte, depois a gente vai virar e faz o outro. A gente quer um corte de mais ou menos 2, 2,5, que pode aumentar um pouco se for um laço maior. Ó, a tesoura aqui tá boa e ela sofre nas fitas, né? Por isso também não é a minha técnica favorita. Depois você vira o laço e de novo, dá a laçada para o meio, você corta
as camadas do outro lado. E o resultado, ó, um dedinho de largura. Não menor que isso, porque corre o risco de rasgar, e também não muito maior que isso, porque se o teu eixo, o teu meio não for bonito, não for bem apertado e relativamente pequeno, o laço não vai conseguir abrir. Aqui eu vou até usar um fecho prático para fechar, porque eu achei eles muito práticos no sentido de apertar bem, porque na medida que tu gira, mais tu aperta. Mas eu sempre puxo aqui assim primeiro, e aí tu vai girar bastante. Depois de amarrado, você vai segurar a fita com os 2 dedos, esta que sobra pode ir para lá, até para não atrapalhar. E aí com o dedo, não use assim a mão, vá com o dedo aqui dentro e remove de dentro para fora a primeira laçada. Remover quer dizer que vai ficar com 2 grupos, ó. Um fica aqui e o outro vai bem para o outro lado. Tu tem que conseguir tirar o corte que tu fez de dentro do maço principal. Colocou um para trás, o outro vem para frente. E aí é só repetir, um para trás, um para frente, um para trás, um para frente. Às vezes o teu corte não foi assim tão bom, então tu sente, pá, não tá saindo. O que que você faz? Você vai aqui, ó, bem pertinho, sem amassar o laço e dá uma girada extra, que já ajuda. E o último, sempre dá uma giradinha nele. Fez a primeira parte, gira o laço, ó, seguro de novo com o meu dedão. O dedão fica praticamente em cima aqui do miolinho, ó, apoiando bem firme. Eu seguro firme essa parte para mim colocar uma força razoável nessa abertura, para realmente fazer a separação, dar um soquinho assim. Mas aí é importante fazer isso em cima do dedo para não ficar marcando a fita, e traz para todos os lados. Terminou o laço redondo, pega aqui, ó, em cima da sua mão, e você pode dar os ajustes finais aonde for necessário. Se eu fiz o laço e penso, nossa, mas ele tá muito gordo para o meu trabalho, o que é o descarte, ó. Eu não vou cortar fita para ficar pontinhas, eu vou dividir uma laçada, e no que eu abro esse laço, ele já vai ficar mais leve. Com uma laçada a menos, ele fica mais leve, ó. Eu distribuo essas pontinhas e abro tantas quanto necessário, que dá um charme bem legal no laço. Terminei o laço redondo, fiz o descarte de algumas laçadas para ele ficar mais elegante, para não ficar tão socadinho. E aí nós temos um laço finalizado na técnica de top redondo. Ele sozinho em produtos, ele fica um tanto quanto trivial, ele fica sempre igual. Então, quando eu uso ele, por exemplo, em cestos, o que eu vou fazer? Eu vou usar o top redondo, mas eu vou usar ele junto com o laço em E. Uma amarração única eu vou proceder na hora para ficar tudo bem bonito e bem acabado, tá? E além de colocar um laço em E que já dá um charme especial, eu vou pegar um laço, um tufinho de ráfia e dobrar ele bem aqui, ó. E aí eu chego no nó. E nesse nó eu aplico uma gota relativamente generosa de cola quente e procuro bem o centro do meu laço e aplico e dou uma segurada. Então, nesse laço agora eu já tô com uma técnica de laço em E, mais um top redondo, e eu tô com a ráfia que tá mais para laço de mão do que qualquer outra coisa. E aí eu consigo um trabalho bem, já mais bonito, mais interessante, diria, né? Aí eu pergunto, então eu posso usar o enlace em E, mas se tu vai fazer tudo isso, por que que tu não usa então logo o laço de mão? Aí tu pode fazer junto, em 3 dias no máximo, tu já vai segurar, já vai colocar a ráfia e usa esse, que no fim fica, para mim pelo menos, bem mais interessante. Então se a gente quisesse comparar, e aí se tu quiser, tu ainda pode também usar a técnica do laço em E para colocar algum material maior em cima. Claro que isso sempre vai depender da onde tu vai usar esse produto. Não vai usar isso aqui numa violeta que não sobra mais nada da violeta para você ver. Você vai testar, vai encostar isso no teu vaso de crisântemo, digamos, mas ficou meio grande. Se eu tirar essa parte, ficou mais adequado. Se for uma violetinha, se eu usar só, esse é mais adequado. Vai depender muito do seu olhar, da sua paciência
e do carinho com o qual você usar as 3 técnicas básicas de laços. Então não é complicado, não é 500 tipos de laço, não, são 3 técnicas básicas que existem. Na vídeo 2, referente fitas e laços, nós vamos mostrar outras coisas interessantes que vocês podem fazer com fitas, mas técnicas de laço, basicamente, sabendo essas 3, você já é um expert. E o restante depende principalmente de praticar e praticar e praticar mais uma vez. Muito obrigado, espero que tenham gostado e aguardo vocês num próximo vídeo.